Olá, alunos de Direito Penal 1. Vamos ver agora o nosso último conteúdo, lembrando a vocês que eu já vou passar hoje no grupo de WhatsApp a prova final para ser enviada até semana que vem nos moldes tradicionais e também material escrito relativo a esse conteúdo. Lembrando também que esse conteúdo não vai ser pedido na prova final, tá? Esse de fato é o último conteúdo dos artigos 29 ao 31, a parte de Direito Penal 1 se encerra aí, tá? Então, nós vamos estudar, sem mais delongas, o concurso de pessoas, tá? O artigo 29, ele diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. O interessante é o que é concurso de pessoas, né? São crimes praticados por mais de uma pessoa em conluio de propósitos, né? Mas é claro que nem sempre todo mundo vai fazer a mesma coisa. Geralmente divide-se as atividades criminosas, né? Um assalto a banco, um fica olhando, o outro pega o dinheiro, o outro aponta a arma, o outro fica com o carro ligado, esperando, enfim. Então, a pena vai corresponder à medida do feito de cada um, né? Nós temos a coparticipação, né? Que é a pessoa que está participando, fazendo o núcleo do tipo, e a participação, chamado partícipe, que é aquele que não vai fazer o núcleo do tipo, ou seja, matar alguém. O coautor, ele também ajuda a matar. Agora, o partícipe, o que ele faz? Ele vigia para ver se tem alguém chegando, ele arma alguma coisa, mas não faz o núcleo do tipo propriamente dito, tá? Então, nós temos que pensar sobre isso. Mas, lembrar também que o artigo 29 caput fala quem de qualquer modo, né? Mas ele relativiza a culpabilidade e, por consequência, ele relativiza a pena. Parágrafo 1º, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, isso é uma complementação da última parte do caput, né? Na medida de sua culpabilidade, se a participação de fato for de menor importância, levado tudo em consideração do que aconteceu no fato concreto, ele vai ser enquadrado ali naquele tipo penal, porém, né, naquele tipo penal que aconteceu, porém, ele pode ter a pena diminuída de 1/6 a 1/3. Agora o parágrafo 2º, um pouco de atenção aqui. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, né, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Eu vou tentar explicar isso aqui dando um exemplo, né? Então, dois caras se reúnem e um chega para o outro e fala assim: olha, eu acho melhor a gente fazer um furto ao invés de um roubo. Ao invés da gente usar violência ou grave ameaça, eu simplesmente vejo a hora que alguém está distraído e pego a coisa, tá? Ah, mas vai acabar, o outro chega e fala, vai acabar que não vai dar certo, né? Porque geralmente não é assim que funciona e tudo. Aí o outro chega e fala assim, né? O que sugeriu fazer o furto. Não, vamos tentar fazer o furto, né? Se não der, a gente parte para violência, tá? Aí acontece que eles tentam fazer o furto, só que de fato não dá certo, aí eles partem para violência ou grave ameaça, tá? Então o que acontece? Confirmada toda essa situação, né? Na hora da apuração dos fatos, para julgar e tudo mais, o julgador, né, percebendo que de fato um queria o furto, né, pode aplicar a pena pode aplicar a pena de furto ao invés da pena de roubo. Só que como era previsível, eles até tinham combinado que se não desse certo, né, eles iam partir para violência, iam partir para o roubo, então, na verdade, pode aplicar a pena de furto, porém, aumentada até a metade, tá? Como o resultado previsto era mais, né? Era mais que previsto e era um resultado mais grave que um resultado de furto simplesmente, que é só levar a coisa e de roubo tem a violência contra a pessoa ou a grave ameaça, certo? Bem, agora nós vamos ver o artigo um pouquinho mais complicado, mas dá para explicar para vocês entenderem. São as chamadas circunstâncias
incomunicáveis, tá? Comunicável ou incomunicável no direito penal é aquilo que comunicável é aquilo que vai valer para outra pessoa. Tem uma característica X, mas vale para uma pessoa que não tem a característica X. Isso é ser comunicável. Incomunicável é quando você tem uma característica X, mas não vai valer para outra pessoa que não tem. E é isso que o artigo 30 nos diz aqui, ó. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que isso quer dizer é o seguinte, geralmente as circunstâncias pessoais, elas não são comunicáveis, tá? E as circunstâncias também não. Por exemplo, caso aí clássico, né? Suzane von Richthofen matou os pais. Os meninos que atuaram com ela lá, os rapazes, as vítimas não eram pais deles, né? Será que isso vai se comunicar ou não? Porque para quem, né, assassina pai, mãe, isso tem um aumento de pena. E para os outros, será que isso vai se comunicar? Vamos raciocinar em cima das seguintes condições, tá? A lei diz que as condições de caráter pessoal salvo quando elementares do crime, tá? O que é elementar do crime? Elementar do crime é quando faz parte da descrição do tipo. Faz parte da descrição do tipo. No caso, né, nós vamos ter esse caso aí da Richthofen, né, da Suzane aí que eu tô mencionando para vocês entenderem isso. É o seguinte, ela se enquadrou no artigo 121, parágrafo 2º, né, visando uma vantagem, motivo torpe, né, que é por causa de namorado e por causa de dinheiro, né, em tese. Então, faz parte motivo torpe da elementar do crime. Faz parte, né, lá está escrito, matar alguém por motivo fútil, torpe. Então, faz parte. O 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Faz parte. Então, a característica pessoal, né? A Suzane era filha e os outros não. Essa característica pessoal vai se comunicar, né? Ou seja, vai agravar para eles também, mesmo eles não sendo filhos, porque essa circunstância ela faz parte dos elementos do crime, da descrição do crime. Ok? Aí ela se comunica. Mas, em outra situação, não. Certo? Por exemplo, se por um acaso esses rapazes tivessem feito alguma uma situação, não, vamos pensar em outra situação. Existe um crime chamado abandono de incapaz, certo? Abandono de incapaz. O abandono de incapaz está lá escrito assim, né? Abandonar quem é incapaz de se defender e tal, deixar numa situação perigosa. Aí é só isso, a descrição é essa. Aí depois vem, aumentam-se as penas se o abandonado for filho, irmão, enfim, esse grau de parentesco. Bem, vamos supor que duas pessoas juntas pratiquem um crime de abandono de incapaz e que um seja pai e o outro não. Então, o que vai acontecer? Essa questão de um ser pai, que vai agravar a pena, né, para ele, no caso de abandono de incapaz, vai também agravar a pena para o outro sujeito? Não, porque a descrição do tipo está escrito só abandonar incapaz. E o acréscimo de pena, isso é um acréscimo de pena, não é elemento do crime. O acréscimo de pena vai ser somente levado àquele que era, no caso, pai. Isso é uma circunstância incomunicável, tá? Por que é incomunicável? Porque ela não faz parte da descrição do tipo, tá? Então, basicamente, é isso, né? E, por fim, o último artigo, tá? Que são os casos de impunibilidade, que diz o seguinte, é bem óbvio, tá, gente? Mas é bom explicar. O artigo 31, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Então eu posso sentar com um bando de gente e falar assim, vamos assaltar um banco?
Ah, como é que nós vamos fazer? Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, vamos conseguir arma, vamos conseguir disfarce, vamos conseguir um carro veloz, aquele negócio todo. Posso planejar isso tudo e um fica lá, vamos mesmo, faz isso mesmo, não sei o quê. Se por um acaso eu sequer tentar, a gente sabe que tentar é quando você quer chegar à conclusão, mas não chega à conclusão do crime por circunstâncias alheias à vontade da gente. Então, se sequer eu tento, ou seja, eu chego com o intento de conseguir, mas sou impedida por algum motivo, eu não ganho nenhuma punibilidade, tá? Porém, a lei também fala assim, salvo disposição expressa em contrário. Assim, de cabeça, o único artigo que eu vejo que tem a instigação, que de certa forma, né? Mas mesmo assim, o crime precisa ser tentado. Se não for sequer tentado, então não há como imputar a pessoa, né? Se eu não começar, mas tem que ser aquela imputação, né? Para pelo menos chegar a ser tentativa. E o que é tentativa? Tentativa é você fazer tudo para consumar o crime, para concluir aquilo, para exaurir aquilo, mas você não consegue por circunstâncias alheias à vontade do agente, certo? Então, se você sequer faz, igual a gente, né, falei, planejando um assalto de banco, se eu pelo menos não chegar armada no banco e chego pelo menos ameaçando alguém para me dar o dinheiro, não vai haver punição nenhuma. Se eu estou, por exemplo, circulando com o pessoal, né? Eu reúno de novo, e agora? Não há o que se falar em nenhuma punição, né? No máximo é se descobrir uma arma ilegal, mas isso aí é outro assunto, tá? Então, cogitação, planejamento, fazer mapa, assim, nada disso aí é punível, tá? Reunir gente, vamos fazer, né, igual a Casa de Papel, não, nada disso, tá? Só vai surgir a punibilidade quando a coisa for pelo menos tentada. Então, gente, basicamente é isso. A prova vai se ater mais aí do artigo 20 ao 28, tá? Tá bem tranquilo. Agradeço a todos aí. Uma fase difícil para mim, mais difícil, né? Já é o terceiro semestre nesse esquema, tá bem complicado. Mas eu quero agradecer a todos, foi muito bom, apesar das dificuldades, e para não ficar diferente, vida longa e próspera.